Bom dia, bom dia, meninos. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a equação do segundo grau. A gente vai ver como determinar essa equação a partir das suas raízes. E vamos ver também uma outra maneira de representar uma equação do segundo grau. Vamos lá? Vamos considerar que a gente está trabalhando com uma equação daquela forma reduzida tradicional, né? Nós temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E temos duas raízes, duas soluções, que são elas x1 e x2. Olha só, eu vou passar para vocês agora um passo a passo para determinar uma fórmula. Então, lembra, você não precisa repetir o passo a passo que eu estou fazendo, tá? Mais uma vez, eu apenas não quero que essa fórmula caia de paraquedas aí no seu colo. O que eu quero? Que você entenda de onde ela veio para você aplicar ela. Então, você não precisa repetir o passo a passo que eu vou fazer agora, tá bom? Considera que a gente tem essa equação do segundo grau tradicional e nós vamos dividir os dois membros dessa equação por A. O A que a gente está dividindo é esse coeficiente que acompanha o x ao quadrado, certo? Aqui no primeiro membro da equação, cada um dos coeficientes vão ser divididos por A. E no segundo lado da equação, nós temos zero dividido por A, ok? Zero dividido por A vai ficar zero mesmo. Agora, observe os coeficientes. Aqui no primeiro coeficiente, A por A, eu posso cancelar. E vai ficar apenas x ao quadrado. Agora, o B, eu não consigo dividir por A, eu vou ter que deixar essa fração. E o C eu também não divido por A, então ele também vai ficar como uma fração, certo? Vê se tem nessa equação alguma coisa que você considere conhecida, alguma coisa que te lembre da nossa última aula. Será que você lembra de algo? Vamos ver? Você lembra que na aula passada a gente trabalhou com soma e produto? A soma era o resultado de x1 mais x2, ela era dada por menos b sobre a. E o produto, que era a multiplicação de x1 por x2, era dado por c sobre a. Se a gente retomar aquela equação do slide anterior, olha o que a gente tinha. Apareceu o C sobre A do produto e apareceu o B sobre A. Só que o B sobre A está positivo e não negativo. Se eu quiser utilizar essa ideia de soma e produto aqui, e eu quero utilizar, eu preciso tomar cuidado com esse sinal, porque ó, a soma é menos B sobre A. Então, se eu quiser fazer uma adaptada bem aqui, eu posso trocar essa fração de B sobre A por menos S. Ó, ela é exatamente equivalente a menos o valor da soma, não é? Concorda? Se a gente pegar e substituir menos S por quem era ali, menos B sobre a gente volta à equação de cima. E o produto já está igualzinho. O produto era C sobre A, eu posso trocar esse C sobre A por P, certo? Tá vendo essa equaçãozinha aqui? Essa equação ela vai nos ajudar bastante. Ó, vamos ver como é que ela pode auxiliar a gente na resolução de alguma questão? Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma informação de que existe uma equação do segundo grau em que as raízes são menos 4 e 3. Aí eu quero saber, me diga, qual é a equação cujas raízes são menos 4 e 3? Sabe me dizer? A gente vai utilizar a ideia da equação que nós vimos agora, usando soma e produto. Então, para isso, nós vamos primeiro ver quanto que seria a soma dessas raízes. Ó, se eu somo menos 4 com mais 3, isso vai dar menos 1. E se a gente fizer a multiplicação? Se eu multiplico menos 4 por 3, isso está dando menos 12. Vamos voltar na equação que a gente tinha? A equação era x ao quadrado menos sx mais p. No lugar desse S, eu vou trocar por menos 1. Cuidado com o sinal, vai ficar menos, menos, tá bom? E no lugar do P, eu troco por menos 12. Por conta do sinal negativo, também põe entre parênteses. Só fazendo o joguinho de sinal, menos com menos vira mais um x, que não precisa aparecer 1, né? E o mais com menos virou menos 12. Então, se eu te pergunto qual era a equação do segundo grau que tem como raízes menos 4 e 3, a equação é essa. X ao quadrado mais x menos 12. E aí, fácil ou difícil? Me conta lá no chat, tá bom? Quero saber o que você está achando. Vamos testar de novo? Diga-me você, qual é a equação do segundo grau cujas raízes são menos 2 e menos 5? Primeiro passo, vou fazer a soma dessas raízes, certo? Se eu somo menos 2 com menos 5, eu mantenho o sinal que é negativo
e somo os módulos, né? 2 com 5 dá 7, então eu tenho uma soma de menos 7. Vamos para o produto? O produto é a multiplicação x1 por x2. Se eu multiplico menos 2 por menos 5, menos com menos dá mais, e 2 vezes 5 dá 10. Esse é o meu produto. E aí, vamos para a equação novamente? Na equação nós tínhamos menos S, eu vou trocar o S por menos 7, tomando muito cuidado com o sinal, tá bom? Parênteses para não errar. E o produto é 10, não preciso me preocupar com o sinal nele. Fazendo aqui, ó, menos com menos, isso vai ficar mais. Então, a equação que tem raízes menos 2 e menos 5 é essa daqui. X ao quadrado mais 7x mais 10 igual a 0. Dúvida? Entendeu direitinho? Qualquer coisa, conversa comigo lá no chat, tá bom? Tô lá esperando por vocês. Bom, meninos, a gente vai ver agora uma outra maneira para a gente conseguir representar a nossa equação do segundo grau. Mais uma vez, eu vou te passar um passo a passo, certo? Você não precisa se preocupar em ter que refazer esse passo a passo, isso não será necessário para você, certo? É só para você entender de onde estão vindo as coisas que a gente vai estar utilizando na nossa aula, ok? Vamos imaginar que a gente tem aquela equação básica, ax ao quadrado mais bx mais c com as raízes x1 e x2. O que nós vamos fazer é colocar o coeficiente a em evidência. O que é isso? A gente coloca ele destacado fora do parênteses, certo? Então, olha só, quando a gente coloca o fator comum em evidência, se a gente faz a distributiva, a gente tem que encontrar exatamente o que a gente tinha antes, ó. A vezes x ao quadrado dá o mesmo ax quadrado, certo? E da onde que vem essa fração? Bom, se eu faço a multiplicado por b sobre a, vamos analisar? Vou fazer aqui no rascunho, ó. A multiplicado por b sobre a. O que acontece aqui? Olha, um a de cima vai cancelar com um a de baixo, concorda? Quem que sobrou? Apenas o b. Então, sobrou só o b que acompanhava o x lá em cima. A mesma lógica se dá quando a gente faz o a multiplicado por c sobre a, ó. Observe, a multiplicado por c sobre a. O que a gente cancela aqui? Um a de baixo com um a de cima. Pronto, foi embora. O que sobrou foi apenas o c, certinho? Então, olha só. Observe que novamente apareceu as frações que remetem à soma e produto pra gente. O que muda? Na soma, o b sobre a não é positivo, é negativo. Então, quando eu faço essa substituição, é importante eu tomar cuidado com o sinal, né? E o produto tá certinho, é só c sobre a. A gente já tinha relembrado isso agora há pouco, então já vou considerar que você se lembra, certo? Mas olha só, a soma era a soma de quem? Era a soma de x1 com x2, né? Então, eu mantive o sinalzinho de menos, certo? Que estava antes do S, ele se manteve. E no lugar de eu escrever a soma, eu tô escrevendo literalmente a soma, x1 mais x2. E no lugar de eu escrever mais P, eu tô colocando mais a multiplicação do x1 pelo x2. Eu estou colocando mais a multiplicação do x1 pelo x2. Tudo bem? Beleza, vamos continuar. Vamos fazer um joguinho de sinal aqui, uma multiplicação? Olha só, todo mundo que tá nesse primeiro parênteses tá recebendo um sinal negativo que vem antes, certo? Não se esqueça disso, é muito importante. Então, olha só, se eu faço menos multiplicado pelo x1 e multiplicado pelo x que tá aqui fora, certo? Esse x bem aqui, eu tenho menos x1 vezes x. Menos multiplicado pelo x2 multiplicado pelo x dá menos x2x, certo? E tem aqui a multiplicação de x1 por x2. Tem coisas que estão se repetindo aqui, deixa eu trocar a cor da minha caneta, nós temos coisas que se repetem, ó. Olha aqui no início, eu tenho aparecendo x e tem aparecendo de novo o x, os dois em preto, né? Será que eu consigo colocar ele em evidência? Vamos ver como é que ficaria, ó. Esse x acabou de vir em evidência para cá. Olha aqui em cima, se eu retiro o x, quem que fica? Um x, certo? Olha ele aqui. Se eu retiro aqui no segundo termo o x, quem fica? Fica o menos x1, olha ele aqui, certo? Olha os dois últimos termos que nós temos. Você observa que o x2 está se repetindo antes e depois, né?
Só para combinar direitinho, vamos considerar o sinal negativo para o x2, tá bom? Porque aí fica mais certinho. Coloquei ele em evidência. Quem é que eu multiplico por menos x2 para dar o que nós tínhamos aqui em cima? Falta multiplicar o x, né? E quem é que eu multiplico por menos x2 para dar mais x1, x2? Para ficar mais, eu tenho que multiplicar por um menos, certo? Então, por isso esse sinal aqui. Então, eu multiplico por menos x1. Pega o seu lápis aí, pausa o vídeo, pega o seu lápis, faz a distributiva e observa se, fazendo a multiplicação, a gente volta exatamente no que a gente tinha antes ou não, ok? Beleza, olha só. Esses carinhas que haviam ficado de fora do parênteses, né, desses parênteses mais centrais, vou marcar de azul. Eles têm uma coisa em comum, ó. Esse parênteses x menos x1, ele se repete, não repete? Ele que vai ficar em evidência agora, ó, ele aparecendo aqui embaixo, x menos x1. Quem é que acompanhava ele antes? O x e o menos x2, concorda? Então, x e menos x2, eles estão compondo esse primeiro parênteses. Talvez você não tenha achado esse passo a passo tão simples, talvez você tenha alguma dificuldade em compreender esse passo a passo e é compreensível se você tiver. Agora, a aplicação dessa fórmula, ela é muito tranquila. Isso vai ser importante para você, tá bom? Essa é a nossa nova maneira de representar a equação do segundo grau, através da fatoração. Vamos trabalhar um pouquinho com exemplos agora? Olha só, lembra que importa pra gente de verdade essa maneira da gente representar a equação, certo? Não se concentra naquele passo a passo, se você teve dúvidas lá. A nossa preocupação agora é utilizar essa representação, certo? Eu vou te dar, então, uma equação do segundo grau, 3x ao quadrado mais 6 menos 45 igual a zero. E eu quero que você me dê essa equação representada desse modo ali acima, tudo bem? Primeira coisa, vamos tentar melhorar essa equação. Observe, e a gente pode fazer isso sempre, tá bom? Veja, o coeficiente A é 3, o B é 6 e o C é menos 45. Todos esses números, eles são divisíveis por alguém? Eu tenho um divisor comum aqui. Se você pensar bem, todos esses números são múltiplos de 3. Sendo assim, nós podemos fazer isso sempre, ok? Dividir a equação inteira por 3, que assim a gente vai trabalhar com números um pouco menores, certo? Se eu divido por 3, o meu A, que era 3, virou 1, o B, que era 6, virou 2, e o C, que era menos 45, virou menos 15. Concorda? Beleza. Vamos comparar essa equação que surgiu agora com aquela que a gente tinha no slide anterior, que a gente estava utilizando a soma e o produto na equação. Olha só, quem é que está ocupando aqui o lugar do meu menos S? Não é o mais 2? Peraí, vamos escrever isso aqui em cima no nosso rascunho, ó. O menos S, ele está ocupando o lugar do mais 2. Isso pode ser entendido como uma equação, não pode? Só que é uma equação em que a minha incógnita está negativa. Para resolver isso, eu multiplico ambos os lados da minha equação por menos 1. Certo? E aí, a minha incógnita vai poder ficar positiva. Se eu faço a multiplicação de menos 1 dos dois lados, nós teremos S igual a menos 2. Concorda? Então, já apareceu ali embaixo, ó. No lugar do meu S, eu tenho menos 2. E o meu P? No P eu não preciso mexer em nada. Quem está ocupando o lugar do P lá em cima? Não é o menos 15? Então, eu já coloquei aqui embaixo para você que o produto é menos 15. Eu gostaria que você pausasse o vídeo agora e pensasse em quais são as combinações possíveis de números cuja soma dê menos 2 e o produto dê menos 15. No vídeo anterior, a gente fez vários testes assim, né? Pausa o vídeo, pensa, quando você encontrar, volta o vídeo e continua comigo. As nossas raízes são menos 5 e 3. Essa é a combinação que dá certo aqui pra gente, certo? Só você substituir ali que você vai ver que o resultado tem que ser esse. Agora, o que fazer com esses números? Lá na nossa equação lá em cima, a gente tinha aparecendo a raiz x2 e a raiz x1. Então, a gente vai substituir esses números ali. Lembrando também de substituir o coeficiente A.
Quem era A? O A era o 3, certo? Que acompanhava o x ao quadrado. Então, vamos começar a fazer as substituições necessárias aqui? No lugar do A, a gente tem 3. No lugar do x2, eu também tenho 3. E no lugar do x1, eu tenho menos 5, certo? Lembrando que como é menos 5, é muito importante esse parênteses aqui, certo? Extremamente importante. Professor, e se eu trocasse? Se eu colocasse o menos 5 antes e o menos 3 depois? Não tem problema, tá? No final das contas, vai dar tudo a mesma coisa. Essa ordem não importa pra gente, ok? Fazendo só a troca dos sinais aqui. A gente tem lá no parênteses menos 5. Menos 5 vai dar mais 5, certo? No primeiro parênteses a gente não precisou mexer em nada, ok? Então, a gente tem aqui, finalizado. Essa seria a forma fatorada da gente representar a nossa equação do segundo grau. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvida, você pode conversar comigo lá no chat. Ah, professora, eu não gosto de subproduto. Será que eu poderia usar Bhaskara? Se você quisesse usar Bhaskara para encontrar o x1 e o x2, não tem problema algum. Até porque a gente já conversou que nem toda equação se resolve através de soma e produto, né? O que importa para mim? Você precisa identificar quem são as raízes para escrever ela na forma fatorada. Beleza? Agora eu tenho, pessoal, a gente viu no início do vídeo uma alternativa para a gente encontrar a equação a partir das raízes, né? Eu vou te mostrar um outro caminho. Esse caminho não é apresentado pelo seu livro, tá bom? Mas ele é o caminho que eu considero mais fácil. Então, eu comecei trazendo aquilo que o seu livro trazia, e agora a gente vai seguir pelo caminho que eu acho que pode ser mais prático para você, mas é importante que você saiba todos, e não apenas isso, ok? Se a gente tem aquela equação tradicional, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, cujas raízes são x1 e x2, a gente quer encontrar a equação, a gente vai seguir uma coisa muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Só que eu não estou usando o coeficiente a aqui. Eu tenho x multiplicado por menos x2 e x multiplicado por menos x1. A razão está muito parecido com o processo anterior, tá? Então, nesse caso, eu só quero realmente que você decore quem é a fórmula. Eu não vou te fazer o passo a passo, porque a gente fez algo muito semelhante 5 minutos atrás. Então, olha só. Se eu conheço as minhas raízes, por exemplo, 2 e menos 3. Eu quero saber qual é a equação que deu origem a elas. Eu vou substituir aqui o 2 e o menos 3. Simplesmente. Se eu interferir a ordem deles aqui, não importa. O que importa é que eles têm que aparecer nos dois parênteses, certo? Então, eu tenho aqui, ó. No lugar do x2, eu preferi colocar o número 2 aqui. Não importa a ordem, tá? No lugar do x1, eu coloquei o menos 3. A ordem não importa. Volto a repetir. Tá bom? O que é importante tem que ser as duas raízes. Aqui eu faço um jogo de sinal no segundo parênteses, menos com menos, ok? Vai ficar mais. Então, nós temos x menos 2 e x mais 3. Agora, basta eu fazer a distributiva, ó. Acompanha comigo. X vezes x vai dar x ao quadrado, certo? X multiplicado por mais 3 vai dar mais 3x. Agora, menos 2 multiplicado por x fica menos 2x. Menos 2 multiplicado por mais 3 fica menos 6. Concorda com isso? Sim? Beleza. Eu posso juntar os dois termos que estão acompanhados apenas de x, né? Menos 2x mais 3x ou mais 3x menos 2x dá um x só. Então, a nossa equação seria x ao quadrado mais x menos 6. Esse é o processo que eu considero muito mais simples do que o primeiro que nós vimos no início do vídeo, tá bom? Mas é uma alternativa. No seu livro, às vezes, ele pede para você seguir aquele caminho que nós vimos primeiro. Então, siga aquele. Esse daqui é um modo carinhoso que eu te aconselho a levar para a vida, tá bom? Esse é o caminho mais fácil, na minha opinião. É uma alternativa para você. Vamos ver como é que estão aparecendo os exercícios do livro? Se você tá com o seu livro, já pega ele aí, por favor. Se você não tá, vai anotando no caderno as observações que eu vou te falar dos exercícios. Começaremos na página 33 e 34 do módulo 2. Primeiro, escreva em cada caso uma equação do segundo grau cujas raízes sejam, letra A, menos 4 e 5. Como é que você vai fazer isso? Você pode seguir o primeiro caminho que eu fiz de soma e produto, ou esse caminho que eu acabei de te mostrar. Você decide como.
tá bom? Certo? Então, por exemplo, eu quero utilizar a soma e produto. Vê quanto que dá? A soma de menos 4 com mais 5. Quanto que dá a multiplicação deles? Aí você substitui, ó. X ao quadrado menos SX mais P. Você achou a soma e o produto, não achou já? Multiplicou e somou essas raízes, menos 4 e 5? Basta você substituir aqui, certo? Ou fazer como eu acabei de te mostrar. A escolha é sua. O que importa é chegar na equação certa e depois você confere que o gabarito já está disponível na biblioteca de classe, tá bom? Confere lá e vê qual seria a nossa solução, certo? Faça isso para todos. Se tiver dúvida, já conversa comigo no fórum, beleza? Questão 2. Determine sem usar a fórmula resolutiva. O que ele quer dizer? Não utilize Bhaskara agora, tá? As raízes reais da equação. Basicamente, o que ele quer que você faça? Soma e produto, tá? Ele quer que você utilize a ideia da soma, esse S for horrível, mas que a soma é menos B sobre A, menos B sobre A, e o produto, que é C sobre A. Isso aqui é uma continuação da aula passada, tá? Então, se ele te pede para não usar a fórmula resolutiva, ele quer que você trabalhe mais um pouquinho com a fórmula de soma e produto, ok? Página 35, escreva uma equação do segundo grau que tenha menos 5 e 3 como raízes. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa que ele pediu na primeira questão, certo? Agora, na letra B, tá vendo que ele já te deu o resultado do produto e o resultado da soma? Então, aqui não tem como você seguir o segundo caminho que eu usei, tá? Você tem que seguir aquele primeiro caminho, por quê? Nessa questão, na letra B, ele tá te dando exatamente o valor da soma e o valor do produto, né? A soma tá dando 17 e o produto 70. Então, não tem muito o que você fazer aqui. Você vai seguir a ideia do início do vídeo, que eu acabei de escrever ali. Não vou escrever aqui porque é difícil ficar escrevendo aqui com esse mouse, tá bom? Mas a ideia é essa. Eu quero duas raízes reais iguais. Qual equação seria que tem duas raízes reais iguais? Considera x1 igual a x2. Então, chama ele simplesmente, sei lá, de A. De A vai te confundir. Chama ele simplesmente de N. Pensa aí como é que seria. Eu faço com vocês no quadro daqui a pouquinho, lá pela nossa conversa, tá bom? Nenhuma raiz real, nenhuma raiz real. Como é que ficaria a equação? Você lembra? Primeiras aulas sobre equação do segundo grau. Quando é que a gente não tem nenhuma raiz real? Pensa aí. Eu acho que você vai conseguir chegar numa solução rapidinho. Escreva uma equação do segundo grau que tenha a forma fatorada ax menos 4 vezes x mais 2 igual a 0, na qual o a é um número inteiro. Você não vai descobrir quem é o a aqui, tá bom? O que você vai fazer? Faz a distributiva dos parênteses, tá bom? Multiplica todo mundo desses parênteses. Você vai ficar com 4 termos, em que você vai poder juntar 2 deles ficando com 3. E aí o resultado, todos os termos que apareceram dessa multiplicação, você vai multiplicar por esse azinho que está aqui fora. Tá bom? Talvez você tenha dúvida nessa questão. É esperado que você tenha dúvida. Mas eu quero te ajudar lá na nossa conversinha online, tá bom? Então, vai lá e me diga qual é a sua dificuldade aqui. Na página 36, a gente tem diversos probleminhas que são muito parecidos. Olha a questão 4. Na equação k mais 2 vezes x ao quadrado, então, quem é o k mais 2? Ele é o seu a, certo? Menos 12x, o b é menos 12, mais 6, o c é 6. Com k diferente de menos 2, uma das raízes é o inverso da outra. O que quer dizer inverso? Por exemplo, se uma raiz é x1, a outra raiz é 1 sobre x1, certo? Isso que quer dizer inverso, ok? Você vai ter que trabalhar com essa ideia. Determine o valor de k. Usa soma e produto, tá bom? Usa soma e produto que você vai conseguir encontrar aqui, beleza? Na equação 4x ao quadrado menos 5x mais 2b menos 1. Ó, o a é o seu 4, certo? O b é menos 5. E quem é o c? O c é, para te confundir, 2b menos 1. O c é tudo isso, tá bom? Certo? A soma e o produto das raízes são iguais. Isso quer dizer que S
é igual a P. Quando eu te digo que S é igual a P, eu tô querendo te dizer, o que é S? A soma não é menos B sobre A? A soma é menos B sobre A, né? Então, a soma é igualzinho a você fazer C sobre A. Substitui o que você tem na equação de A, de B e de C aqui, tá bom? Você vai conseguir descobrir quem seria o valor desse Bzinho, bem aqui. Beleza? Questão 6, questãozinha da FUVEST. Sejam x1 e x2 as raízes da equação 10x² mais 33x menos 7 igual a 0. Qual é o número inteiro mais próximo do número 5x1 vezes x2 mais 2 vezes x1 mais x2? Meu Deus! O que fazer? Resolva a equação. Como é que você vai resolver essa equação? Siga o que você achar mais fácil. Como o nosso coeficiente A é 10, pode ser que dê certo, mas eu não te aconselho a utilizar soma e produto, tá bom? Soma e produto aqui pode não funcionar bem. Então, usa Bhaskara. Eu acho que Bhaskara aqui vai ser um caminho bacana. Faça Bhaskara, encontra quem é o x1 e o x2 e substitui aqui. Tá bom? Por exemplo, faz de conta que o x1 deu 10 e o x2 deu 3. Então, você vai fazer 5 vezes 10 vezes 3, mais 2 vezes 10 mais 3. Entendeu a ideia? Não são essas raízes, vi esses números na minha cabeça agora. Você vai descobrir por Bhaskara e aí você substitui aqui, certo? Substitui aqui, você vai encontrar a solução, beleza? E para fechar, a questão 7, uma questãozinha da PUC do Rio. As duas soluções de uma equação do segundo grau são menos 1, esse menos 1 é o seu x1, certo? E 1/3 é o seu x2, beleza? Escreva qual é a equação do segundo grau na sua forma reduzida. O que você pode fazer? Utilizar a ideia da soma e produto, que a gente começou o vídeo, ou utilizar aquela minha dica extra, tá bom? Siga o que você achar mais fácil. Evite deixar a equação com esse 1/3, tá bom? Você vai precisar tirar um mínimo para poder ver bem claramente quem são os coeficientes A, B e C, já que a gente quer ela na forma reduzida. É isso, meninos. Gostaria que vocês tentassem fazer todos os exercícios de 1 a 7 que eu passei agora. Se por acaso você saiu da nossa conversa, do nosso chat, volta para lá, tenta fazer os exercícios junto comigo, como se a gente estivesse realmente na sala de aula, tá bom? Afinal de contas, é uma sala de aula, só estamos um pouco distantes um dos outros. Mas vamos fazer juntos, tirando dúvida, interagindo, perguntando até para os colegas se for preciso, tá bom? Espero vocês lá para a gente continuar os exercícios. Tchau, tchau!